E aí, povo de Deus? Eu sou a Anne e você está no canal Adolescendo com Jesus. Hoje nós vamos estudar a última lição do nosso trimestre Liberdade Sem Limite. E é a lição número 13, que tem como título Livre do Poder do Mal. Vai contar um pouquinho da história de um homem que era endemoniado, que morava na cidade de Genezaré. E aí Jesus vai até o encontro dele. E antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma novidade para vocês. A partir do próximo trimestre, nós vamos ter novidades aqui no canal. O canal vai dar um pouquinho uma mudada e com certeza para melhor. Então fiquem aí atentos que teremos novidades, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever aí embaixo, de deixar o seu like e de ativar o sininho também, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Então, como eu disse, a história vai contar um pouquinho sobre esse endemoniado que morava na cidade de... Como é o nome da cidade mesmo? Genezaré. Genezaré. Então, ele morava nessa cidade de Genezaré. Então, essa história se passa em Lucas 8, do versículo 26 ao versículo 39. Conta aí um pouquinho dessa parte da história que Jesus tinha acabado de voltar da tempestade que ele tinha acalmado e aí parou na cidade de Genezaré. E aí lá ele encontrou esse endemoniado. E aqui a Bíblia relata que ele, há muito tempo, ele nunca foi vestido, nunca morou em nenhuma casa. Ele só ficava em sepulcros. As pessoas o colocavam lá por causa do comportamento dos demônios. Ele era uma pessoa muito agressiva por causa disso, então ele não ficava perto das pessoas. E aí Jesus vai ao encontro dele, e aí quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e disse: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Isso está no versículo 28. E aí ele disse isso porque Jesus ordenou que o espírito saísse dele. E aí Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele disse: "Legião, porque porque muitos são os demônios que estão dentro de mim." E aí eles imploraram para Jesus que não os mandasse para o abismo, e sim para que colocassem eles dentro de porcos que estavam ali, por causa que era meio afastado. E aí tinha ali um lugar onde tinham vários porcos. E aí pediram que Jesus o colocasse lá. E aí, assim Jesus fez. E aí os porcos acabaram se atirando no mar depois. Nós vemos também que nessa história, o homem, depois que ele foi curado, ele queria seguir Jesus. Mas Jesus pediu que ele ficasse ali e que levasse a mensagem para as pessoas daquela cidade e da região de Decápolis. E então nós vemos que essa foi uma das primeiras pessoas que levou a mensagem de Jesus para aquela região, por causa do testemunho que Jesus deu na vida dele. Bom, sobre essa história, nós temos uma curiosidade. E é interessante porque nós vemos que essa história conta que o nome daquele homem era Legião. E por que o nome dele era Legião? Porque haviam muitos demônios dentro dele. Mas qual era a quantidade desses demônios? Legião era um símbolo para mostrar uma quantidade. Mas qual é essa quantidade? A curiosidade de hoje nos diz isso. Legião é o nome pelo qual os demônios se identificaram, correspondente à maior divisão do exército romano, com aproximadamente 6.000 soldados. Muita coisa, né? 6.000 demônios conseguiram entrar dentro daquele homem. Ainda que eles tivessem a intenção de impressionar, nada impediu Jesus de manifestar seu poder e expulsar de uma vez só todos os demônios que dominavam aquele homem. Muito lindo isso, porque mesmo habitando naquele homem uma legião de demônios, 6.000 demônios, o poder de Jesus era muito maior, e é. E hoje nós vamos ler também o Libertador, a página 196 é que nós vamos ler hoje. Vamos ver um trechinho sobre essa história. Diz o seguinte:
Com autoridade, Jesus ordenou que os espíritos imundos saíssem deles. Suas palavras entraram na mente em trevas dos infelizes homens. Eles perceberam vagamente que estavam perto de alguém que podia salvá-los dos demônios atormentadores. Ao abrirem os lábios para implorar por misericórdia, os demônios falaram por meio deles. Bom, apesar de os demônios estarem ali dentro daquele homem, ele queria ajuda, ele tinha fé que ele conseguiria a ajuda de Jesus. Então, ele foi abrir a boca para falar, mas os demônios falaram por ele. E, apesar de tudo, Jesus, ele conhecia o coração daquele homem. Então, ele sabia que mesmo sem ele precisar dizer, ele entendeu o pedido de socorro daquele homem. Para finalizar, temos um trechinho aqui da lição que diz o seguinte: embora estivesse gritando e perturbado pelos demônios, o homem foi a Cristo com uma centelha de fé. Gosto muito da forma como o libertador apresenta o coração desse homem, desejoso por libertação, mas que nem podia pronunciar as palavras certas para pedir ajuda. Jesus conhecia o seu coração e baniu todos os espíritos malignos, trazendo-o de volta em juízo perfeito. Lindo isso, porque o poder de Jesus conseguiu enxergar, mesmo em meio a 6.000 demônios dentro daquele homem, que falavam muito mais alto do que ele realmente sentia, Jesus conseguiu enxergar o coração daquele homem, o coração com sede de ser liberto. E hoje nós temos uma mensagem sobre essa história. Talvez não possamos estar possuídos por demônios como aquele homem, mas muitas vezes os desejos da carne têm falado mais alto e a gente fica preso. Mas quando nós tivermos a real vontade de termos o coração liberto de tudo isso, assim como aquele homem, Deus vai agir. Então que essa seja a nossa vontade, que seja nos preenchermos e abandonar as coisas que nos afastam de Deus. E que, apesar de não encontrarmos as palavras certas, que Deus possa nos ouvir e que, através do nosso coração sedento da libertação, Ele venha nos salvar. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos por essa história de hoje que nós podemos aprender um pouco. Nos ajude a ter mais desejo do Senhor. Nos ajude a termos um coração sedento de libertação do Senhor. Nos abençoe neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Então, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu like. E não se esqueça que no próximo trimestre teremos novidades, tá bom? Então, um beijo, tchau!